Boa noite, então, pessoal. Vamos dar início à nossa reunião com uma pequena oração, como é costume da nossa religião espírita. Vamos fechar os nossos olhos, eu convido, pedindo uma inspiração divina nesse instante de reflexão, de entrega, e que o nosso Deus Criador, o nosso irmão Jesus Cristo e os nossos amigos espirituais tenham piedade da nossa pequena consciência, que a misericórdia divina foque nas nossas limitadas virtudes em desenvolvimento e que possamos agir um pouquinho mais na direção do bem, para que possamos, então, enxergar um pouco melhor sobre o destino de nossas vidas. Te agradecemos, Senhor Jesus, por oportunizar este momento, aos mentores espirituais aqui presentes. Seja feita a tua vontade, que assim seja. O Espiritismo é essencialmente linguístico na sua grande parte, e não apenas místico. E há grande abundância de mensagens, então em qualquer momento nós podemos encontrá-las, se assim o procurarmos. Aqui na Sementeira de Luz, que é a Seara Espírita, esse boletim que está aqui, na contracapa tem um trecho escrito por Rogério Coelho, e o nome é Sementeira de Luz, que eu vou ler a título de colaboração, para que nós juntos possamos colocar algumas ideias que sirvam para suporte motivacional da nossa encarnação, da nossa reencarnação e também do plano espiritual invisível aos nossos olhos, mas que também se encontra presente. Os ceareiros do Cristo devem se conscientizar das obrigações que lhes competem. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o largar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Isso está no Velho Testamento. Examinando o proscênio terrestre na atualidade, detectamos em toda parte a urgente necessidade de providências e cuidados no sentido de se restabelecer a ordem, a harmonia, a disciplina, enfim, arrumar tudo o que sofreu os efeitos devastadores dos vendavais chamados egoísmo e intemperança. Por outro lado, a solução que se apresenta para debelar todo o mal, jaz esquecida e negligenciada no trato das relações humanas, o Evangelho de Jesus. Concluímos que a humanidade apresenta-se como um campo onde se faz mister o empenho do lavrador para alcançar as searas sazonadas. Aqui, o solo apresenta-se seco. Acolá, o charco insulta com seus miasmas pestilenciais. Sobram espinheiros, pragas, enfermidades. Por isso a aspereza de muitas almas, o vício triunfante, os golpes da ingratidão, a hostilidade ambiente, a sombra da ignorância, a necessidade das criaturas, as carências de variegados matizes, a corrupção, a violência. A reversão de todo este quadro passa pela urgente adoção da moral evangélico-cristã em todos os seus desdobramentos, vez que só a sublime moral do Cristo aproximará os homens uns dos outros, fazendo cessar as guerras e estabelecendo entre as criaturas uma solidariedade comum. O Espiritismo terá aí papel fundamental. Afirma o espírito israelita: são chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maioridade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos
que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu um caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Portanto, os ceareiros do Cristo deverão estar sempre conscientes das obrigações que lhe competem e fazendo ouvidos moucos ao desânimo, à queixa, ao desespero e à censura. Abraçarão incansavelmente o trabalho, servindo em silêncio incessantemente. Aconselha Emmanuel, o nobre guia espiritual de Chico Xavier. Saibamos cultivar o Evangelho em nossos próprios atos, porque assim, à custa de trabalho e esforço constante, faremos rebrilhar a palavra do Cristo, valorizando o verbo perante o mundo enfermo que roga paz e luz. Vejo que não é por falta de luzes no caminho que nós ainda, às vezes, nos desviamos dele. E vinha pensando, caso a oportunidade de usar a tribuna surja, o que dizer que não seja repetido daquilo que nós já escutamos, aqueles que, mesmo que tenham há pouco tempo se aproximado e simpatizado com o Espiritismo, ou com as palavras de Jesus Cristo em qualquer outra religião, que não seja a esperança. O que dizer que não seja a repetição de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e fazer a caridade. Então, pensamos às vezes nos impulsos de gratidão que surgem ao vermos que o conhecimento que nos é dado pela misericórdia divina, ao nos dar a certeza, por reflexão e raciocínio, de que a vida continua eternamente e que somos seres imortais, apesar das limitações da carne, que grande consolo temos e que riqueza temos em torno disso. Então, independente dos avanços ou estacionamentos, ou até mesmo recuos que já tenhamos feito, a semente de Deus é pura e dará resultados. Quer dizer o quê? Que sabendo sobre a doutrina espírita, sobre a misericórdia de Deus, não querendo limitar isso dentro de um fundamentalismo radical, e nem de uma superioridade absoluta, de que somente o Espiritismo tem a saída para o futuro, mas dentro daquilo que nós acreditamos, na reencarnação, na imortalidade da alma, nas possibilidades de rememorarmos os nossos erros para não cometê-los novamente, como devemos nos sentir felizes por termos isso como cultura. Como é bom saber isso. O que seria de nós se não fosse essa esperança que o Espiritismo nos traz? Como seriam as nossas relações com a dor, com o sofrimento, com as necessidades, se não fosse o trabalho de Jesus Cristo? Mesmo que estejamos um infinito de tempo de consciência longe da sua ação e da compreensão que podemos ter sobre a sua passagem pelo planeta e a sua influência e sua irradiação sobre nós ainda hoje, e também sobre a existência de Deus, sobre a existência de espíritos superiores, sobre o destino dos espíritos ou das almas, que somos nós, encarnados ou desencarnados, depois do desencarne, do tirar a carne, de sairmos do corpo. Mesmo assim, é muito bom termos tantas portas abertas hoje em dia. E a porta estreita que Jesus dizia simbolicamente não significava uma porta de verdade. Talvez para referenciar para a época a necessidade de símbolos, porque não havia fotografia, não havia tecnologia. Haviam desenhistas, é claro, mas segundo alguns, a porta estreita era a entrada das cidades, aonde os camelos precisavam se ajoelhar carregados de bagagem para poder entregar os utensílios nas cidades que eram inseguras, portanto muradas. Jesus
percebendo a dificuldade que os viajantes tinham, os camelos precisavam passar apertados, ajoelhados, referenciou aquilo que disse para os seus discípulos e os seus audientes que era mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não ao condenar a riqueza, muito pelo contrário, mas ao colocar numa escala de valores que é muito melhor nós sabermos administrar esta riqueza que temos, que é ser e não ter, para que o bem da semente, da abundância, da prosperidade que nos é emprestado como confiança pelo nosso Deus Criador, possa gerar frutos. E esses frutos, sejam poucos ou sejam muitos, sejam a assistência caridosa que podemos, de certa forma, pelo bem que fizermos ao nosso semelhante, anular o mal que fizemos, seja nessa ou seja noutra encarnação. Divaldo Franco aconselha isso muito claramente. Cada boa ação que fizermos é alguma das ações que nem lembramos que fizemos, que estamos anulando na lei de causa e efeito. E o ser humano, necessitando desta repetição, assim como o sol se põe e nasce todos os dias, assim como a dualidade do bem e do mal, nós entendemos pela repetição o exercício. Como um atleta faz todos os dias uma boa alimentação, o exercício físico e assim por diante, a fé vai se construindo desta forma. Que seria de nós se não tivéssemos o mapa da direção que nos é solicitada pelo nosso Pai Criador? Que Jesus Cristo resumiu: torna-te semelhante ao Deus Criador. E nós pensamos, mas como eu vou fazer isso? Eu não enxergo Deus fora de mim. Eu não vejo Deus. Eu não sinto. E talvez então eu precise de um tratamento, porque neste momento eu estarei insensível à grandeza do universo. Na questão número 1 do Livro dos Espíritos, ao esforçar-se para tornar comum ao homem simples, ao ser humano mediano, Allan Kardec perguntava aos espíritos, ao entrevistá-lo na França, através da mediunidade existente de vários colaboradores dele, quem é Deus? E os espíritos responderam que, retirando tudo aquilo que é obra do homem, ou seja, a tecnologia transformada, ali está Deus. Houve, em determinado momento, um artesão que fez um ovo de madeira perfeito, absolutamente perfeito, mas não conseguiu dar vida a ele. Assim por diante, hoje em dia, muito mais do que outrora, se pode imitar, inclusive, até mesmo clonar um ser humano, se fosse permitido pela ética, mas sabe-se que na antiética, nos submundos dos laboratórios do mal, existe a manipulação genética do DNA para a questão comercial, para a indústria farmacêutica e para o exercício do mal e da dominação. E ali se clona um corpo. O DNA copiado, assim como nós mesmos nos replicamos todos os dias, cada 7 anos as células do nosso corpo mudam, não são as mesmas. A nossa memória, ela continua. Algumas células permanentes são as que vão ficar desde o nascimento até o fim da encarnação, e que levam ali a nossa memória astral. Mas as células da pele, durante o dia, estão sempre morrendo, as células do sangue estão se refazendo o tempo todo. E é por isso que nós vamos envelhecendo, porque o fluido vai se desgastando, o fluido vital, e cada réplica da célula, ela nasce um pouquinho mais desgastada, um pouquinho mais fraca, com menos duração, até o fim, porque há um cálculo nisso. Quando havia ainda cópia de CDs ou de fitas cassete, se sabia que cada vez que se copiava em cima de uma fita, ela ficava mais fraca, mais usada, mais desgastada. Os cientistas sabem no código genético onde é que estão as doenças, onde é que está a cor da pele, onde é que está o sexo. A manipulação genética pelo materialismo já avançou nesse sentido, mas não se encontrou Deus. Não se encontrou a origem, a consciência, quem eu sou, de onde eu venho e para onde eu vou. E não somente Jesus Cristo, nós podemos representar a grandeza de Deus. Uma criança, um idoso,
nós, existindo, penso, logo existo, eu sinto, o controle moral e ético que o Espiritismo nos faz compreender ao aceitarmos a lei de causa e efeito e entendermos de que se eu agir negativamente, aquele negativo vai voltar para mim, como um freio da consciência, já me faz entender, mesmo que pelo medo, a lei de Deus. No princípio, pelo medo, eu vou resistir à tentação. Porque sabemos que Chico Xavier dizia que não devemos julgar explicando aquilo que Jesus disse, porque nós não estamos sujeitos às mesmas condições de contextos que o nosso irmão está, muitas vezes, ao se tornar um ser corrupto, ao se tornar um ser cruel e falir, para a tristeza da humanidade. À medida que vamos amadurecendo a nossa compreensão de cidadania cósmica como seres universais, imortais e eternos, a nossa noção de ansiedade, querendo as coisas para ontem e de tempo, vai mudando. E nós sabemos que mais cedo ou mais tarde a felicidade vem. Nós vamos reconstruindo cotidianamente e aquilo que não está em nossas mãos, a matéria-prima do bem, do amor, da caridade ou a oportunidade que ainda não nos foi dada para reconstruir o mal que ficou para trás, é porque não estamos maduros ainda para corrigi-lo, para nos arrependermos o suficiente para entendermos que não somos vítimas de nada e que é o nosso egoísmo em fase instintiva que construiu muitos erros em nossas vidas, mas que depois de que entendemos isso, estamos fazendo o caminho de volta. Não há como motivar-se dentro de uma fé, de uma religião, nem mesmo orar todos os dias sem repetir. Repetir para avançar. Eu repito o caminho para o trabalho todos os dias. Eu repito as rotinas da higiene física todos os dias. Eu repito a oração todos os dias. Eu repito o gesto de tomar a água todos os dias. Então o contato com Deus, esta ligação com Deus, para muitos, né, na era da tecnologia, acontece pelo fenômeno do Bluetooth que tem nos celulares, né? Se tiver dois celulares na mesma afinidade, eles se comunicam sem a gente mexer neles, né? É um exemplo pálido das mentes, do coração, onde tudo se interliga. Aqui, neste momento, nós estamos recebendo a energia do plano espiritual numa grande convivência, confraternização de fluidos, onde todas as nossas energias estão interlaçadas, interligadas. Cada um no seu ponto de vibração. Ao chegarmos dentro da casa espírita, ou qualquer templo religioso correto, ali a nossa fé já começa a manifestar o processo de cura. Autocura, como disse Jesus, porque a tua fé te curou. Então, irmãos organizados no plano espiritual, com remédios astrais, florais, fluidos, passes energéticos, cores, estão já trabalhando a nossa consciência. Mas é claro que eu sou o dínamo de atração daquilo que se transforma o meu destino. Assim como sou hoje aquilo que eu fiz do meu destino, assim será o amanhã. Então nós só temos o presente, como temos repetido também. Mas para sentirmos e não somente falarmos sobre isso, é preciso aplicar pelo menos no mínimo de consciência que Jesus falava de uma maneira tão clara, quando dizia: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, que era um grão pequeno, mas que dava uma árvore grande e frondosa, dirás para esta montanha: move-se daqui para lá, e ela será movida. Nós não temos ainda esta força mental, é claro, mas sendo que somos infinitos e que o poder acumulativo, Jesus falava em escalas, a cada um segundo as suas obras, que se nós temos vontade de nos transformar para o melhor de nós, sem a necessidade da aprovação do todo, porque é andando que nós vamos irradiando aquilo que nós vamos mudando e modificando, não há necessidade de confissão pública, porque às vezes há uma grande insegurança ao anunciarmos a mudança sem termos a convicção dela. É preciso aceitar de uma maneira simples e com a gratidão de que seríamos cegos na direção do abismo se não fosse a misericórdia de Deus pelo pedido de Jesus Cristo ao nos mandar o Espiritismo, ao nos abrir a porta dos mundos astrais. Nos informar que existe vida após a morte do corpo e que esta vida é organizada
esta vida é justa, essa vida é sábia e que não há o fim. Assim, nós vamos dar valor até a última fração de segundo da nossa reencarnação, evitando, como disse aqui o texto, a lamentação, confiando na ação divina de que a cada um tem o quinhão e as ferramentas do trabalho para usá-la de acordo com a necessidade do agora e da dimensão que nos encontramos. Agora mesmo, no capítulo da novela O Espelho da Vida, uma cena muito interessante aconteceu, onde uma senhora lá, que eu não me recordo o nome, estava desprendida do corpo, dormindo, e o seu ex-marido desencarnado estava deitado ao lado dela, e havia uma duplicação da cama daquele casal no plano espiritual. E ali eles estavam conversando. E ela sonha com aquilo e quando ela acorda ela lembra. Exatamente como acontece conosco. Nós encontramos os nossos familiares desencarnados, eles estão vivendo como nós. Se não estão sofrendo como almas errantes por não aceitarem a vida após a morte, se tornam espíritos sofredores e precisam de ajuda. Então, ao chegarmos a uma casa espírita, se estamos com eles em nosso pensamento, nosso coração, e sentimos que há uma angústia dentro de nós, provavelmente eles estejam sofrendo, sim. O nome na irradiação significa a inscrição numa ficha de atendimento espiritual, onde eles receberão ajuda. E se caso aceitarem, serão encaminhados para um hospital astral, receberão a informação de que estão desencarnados, mas que a vida continua, que não morreram, e receberão orientações simples como essas que estamos tendo aqui, aonde, por exemplo, este auditório está duplicado e ampliado no plano espiritual, também ouvindo e também sentindo aquilo que é a plenitude da vida, que é a certeza de que nós somos eternos. Isso é uma grande força e poder dentro de nós, que se tivéssemos isso no passado, onde ainda primitivos e instintivos, a consciência, faríamos o que fizemos, dominaríamos, nos tornaríamos imperadores e dominaríamos, porque eles tinham grande força mental, grande força oculta. Os egípcios fizeram isso, os persas fizeram isso, os romanos eram bastante místicos e tinham muita feitiçaria dentro da política romana, porque o forte, ao invés de sustentar o fraco, como diz no Evangelho, e ajudá-lo a ressurgir, não o humilharia, como ainda se faz. Então, ao superarmos isso, ainda com grandes dificuldades de apego que temos, né? Não podemos simplesmente vestir a carapuça do santo, isso é impossível, mas dentro do conflito que há, necessário para que tenhamos a noção do bem e do mal, do certo e do errado, e sabemos quando estamos agindo com egoísmo, com deselegância ou com grosserias, exercitarmos a nossa consciência no contato com as pessoas, com a caridade, com o bem, para que cheguemos ao progresso espiritual e à paz interior. Essa paz interior, então, continuando a citar a questão da imortalidade, dos planos espirituais, como o Nosso Lar explicou muito claramente no filme, no livro, na literatura de André Luiz, aquela é uma cidade do plano espiritual, apenas, e também é material, é uma das dimensões existentes. Nós temos cidades em cada núcleo, cada colônia, cada lugar onde existam pessoas, existem a réplica espiritual, instituições, Ministério da Reencarnação, hospitais de recolhimento, equipes de tratamento, a vida é eterna. E tenho certeza de que se quisermos viver num futuro não tão distante assim, em contato com os nossos irmãos desencarnados, porque eles recebem também as nossas energias. E nós temos que ter paz ao sofrermos um processo de separação momentânea através da morte do corpo. Porque a nossa hora também vai chegar de partir. Assim como nós chegamos, nós vamos sair. Tem um início, a reencarnação, ela vai ter um fim, vai ter um fim, não sabemos como. Mas através de sonhos, de intuições, de orações, de lembranças, nós saberemos que aqueles que amamos estarão perto de nós sempre que precisarmos e que quisermos. Às vezes eles estão mais evoluídos que nós, às vezes menos. Mas o amor não tem hierarquias. Ele é
sereno. Portanto, tudo é amor. E o amor cobre a multidão de pecados. Isso tudo, para concluir, está dentro do contexto da cultura espírita, nos estimulando todas essas reflexões para que nos autoconsolemos, se quisermos buscar a verdade e essa verdade nos liberte. Às vezes, num momento de fraqueza, teremos impulsos de arrogância do passado, teremos impulsos de soberba, mas logo isso se desfaz pela oração, pela percepção de que não, mas espera, eu já espera um pouquinho, já agi assim, eu vou retornar à luz, eu vou perdoar, eu vou buscar o perdão e assim por diante, num exercício constante de vida, no agora. Não haverá tristeza sem consolo. A tristeza é um sentimento humano, não quer dizer que sejamos insensíveis a isso. Não haverá dor sem uma explicação lógica da bondade de Deus para que mais tarde recebamos a compensação de entendermos que a vontade maior que a de Deus agiu por uma necessidade do momento e que nos compensará com grandes alegrias se suportarmos sem rebeldia a sua vontade e a sua determinação. Sem sermos ovelhas cegas nos dirigindo ao abismo, o que seria de nós se não tivéssemos o Espiritismo? Então, como já dissemos, há um plano de desenvolvimento do planeta Terra e das almas que o habitam. Melhorando nossa consciência, melhoraremos o planeta que não tem culpa, porque é matéria. Nós é que controlamos a matéria como espíritos imortais. Veio Moisés, veio Jesus, veio o Espiritismo através de toda uma obra, e se não quisermos encontrar a paz, também temos o direito de fugir dela, pela omissão, pelo egoísmo, pelo materialismo, pela guerra, né? Cada um segundo as suas obras. E Deus, que é infinita misericórdia, quando achar oportuno de nos recolher como filho pródigos, sabendo que nenhuma ovelha se perde do seu rebanho, espera, porque sabe que lá no futuro, seja ele qual for, estaremos de volta. Muitas vezes magoados, arrependidos, calejados, mas com toda a eternidade pela frente, portanto, né, não há o que reclamar. Isso é muito bom. Isso é um raciocínio sábio e é divino justamente por isso, né? Não há o que contestar desse sentimento quando ele é pleno, quando ele é claro e quando ele é lúcido, não pela palavra que vem de lá para cá ou vice-versa, mas pelos nossos sentimentos mais íntimos, pelo nosso sonho, pelo nosso raciocínio, por aquilo que no íntimo nós temos e sabemos de que já viemos do plano astral e que voltaremos a ele e que visitamos o plano astral toda vez que dormimos. O Espiritismo explica, simplifica e alivia as nossas angústias, dando a certeza dos caminhos a serem trilhados. É difícil terminar porque o assunto é muito vasto, mas eu vou encerrar por aqui agradecendo então a beleza do Espiritismo que nos dá a oportunidade de mais uma vez agirmos nessa direção. Muito obrigado pela atenção de todos e vou solicitar que peçamos a Deus que faça se aprofundar em nós esses conceitos, essas reflexões, transformando aquilo que já sabemos como verbo em ação. Que a nossa ação, mesmo que pálida como o broto de uma roseira, como uma pequena flor que nasce, possa se transformar em árvore frondosa ao somarem-se com a nossa persistência, com a nossa coragem em recomeçar toda vez que necessária. Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, senhores, por esta luz maravilhosa e por esta força espiritual que se apresenta. Que seja feita a tua vontade, que no momento de paz estejamos todos juntos novamente. Que assim seja.